Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Então é com muita alegria que nós damos início aos vídeos a respeito de livros aqui no canal. E o primeiro livro que eu queria trazer é um conteúdo de inteligência emocional, que vocês podem ver aqui nesse caderno de exercícios para aumentar a autoestima. Gente, só um adendo, eventualmente vocês vão escutar barulho de passo ou vão escutar um barulho de uma respiração rápida. É porque, como eu não tenho um lugar específico para gravar, eu tenho meu cachorro aqui do lado. Então, eventualmente vocês vão escutar ele fazendo barulho de cachorro, né? Desculpa, mas enfim. Vamos lá. Galera, então o caderno de exercícios para aumentar a autoestima. Por que eu estou trazendo isso aqui? Primeiro que eu preciso contar minha experiência. Trabalhar com autoestima para mim sempre foi algo um pouco mais complexo. Eu tinha muita dificuldade, acredito que vai ser uma dificuldade que eu devo ter para a vida inteira, mas eu tinha uma dificuldade maior ainda de pensar na minha própria autoestima e de ter uma autoestima mais elevada. Quando a gente pensa em autoestima, eventualmente a gente tá pensando muito mais em uma visão social sobre nós mesmos. Mas a autoestima quer dizer muito mais sobre a visão que nós temos de nós mesmos. Ou seja, o que é que o Charles pensa do próprio Charles. Então, nesse sentido, muitas vezes a gente acaba acreditando que temos autoestima, mas uma alta autoestima, mas ela não é tão grande assim, ou às vezes nós nos desvalorizamos sem nem mesmo perceber. Então, eu precisei parar para pensar nesse quesito, eu precisei de fato sentar e o caderno de exercícios para aumentar a autoestima foi muito importante para mim. A partir dele, eu pude avaliar a forma pela qual eu estava enxergando a mim mesmo e as minhas habilidades. Então, eu vou ler para vocês alguns trechos, eu vou mostrar um pouquinho do conteúdo que o livro traz, para vocês terem uma noção. Ele é bem bacana, ele traz tanto conteúdo teórico mesmo, quanto de fato exercícios, que é a maior parte do caderno. Então, aqui ele já diz assim, tem um trecho inicial aqui que diz o seguinte: em todo o universo não existe ninguém que seja exatamente igual a mim. Eu sou eu e tudo o que eu sou é único. Eu sou responsável por mim mesmo. Tenho tudo aquilo de que preciso aqui e agora para viver plenamente. A autoestima, para mim, ela já traz esse sentido profundo que está diretamente ligado às ferramentas que eu tenho para lidar com as situações que se apresentam na minha vida. O que isso quer dizer? As ferramentas que eu tenho, em grande parte, são os valores que eu adquiri e que eu absorvi durante a minha vida. Então, por exemplo, através das pessoas que conviveram comigo, eu aprendi honestidade, eu aprendi lealdade, eu aprendi honra, eu aprendi trabalho duro, enfim, eu aprendi esse conjunto de valores e esses conjuntos de valores que eu absorvi e que eu considero como verdadeiros, como corretos, como bons, por assim dizer, são os valores que devem nortear as minhas ações. Essas são as ferramentas. Uma ferramenta só tem valor se eu utilizo ela. De nada vale um martelo guardado na gaveta. O martelo só ganha valor quando eu pego ele e uso para bater um prego, ou uso para arrancar um prego, o que quer que seja. Ou para me proteger de alguém que invade minha casa, eu dou uma martelada na cabeça. Funciona também. Mas as ferramentas servem aqui, elas só têm valor, elas só valem de alguma coisa, de fato, quando eu utilizo elas. Paradas, elas não servem para nada. Da mesma forma, a gente tem os nossos valores. Os nossos valores só valem de alguma coisa se as nossas ações estão refletidas neles. Então, se eu acredito que eu devo ser leal à minha esposa, se eu devo ser leal à minha família, à minha empresa, o que quer que seja, os meus amigos, eu devo agir com lealdade para com eles. Se tratando de ferramentas e se tratando da autoestima, a gente pode perceber então que todas as vezes que nós temos um valor e agimos em contradição para com ele, automaticamente não tem como a nossa autoestima se elevar a partir disso. Pois pense bem, se você acredita que lealdade é importante, mas você trai alguém, automaticamente você vai se enxergar de uma forma pejorativa. Parece simples, não parece? Parece besteira isso que eu estou dizendo aqui, parece óbvio. Mas para pensar um pouquinho quantas vezes que você agiu em desacordo com os seus valores próprios. Eventualmente você nem percebeu o quão mal isso te fez.
O quanto alguns vícios, como a mentira, por exemplo, te derrubam todos os dias. Derrubam sua autoestima, derrubam seu ânimo de agir, de viver, de praticar o bem. Interessante, né? Quando nós não utilizamos as nossas ferramentas, naturalmente a nossa autoestima também não se eleva e vai também cair. A nossa visão sobre nós mesmos deixa de ser mais positiva para ser mais negativa, para ser mais pejorativa. Continuando aqui, o livro faz algumas definições bem legais para diferenciar o que é autoestima, do que é autoconfiança, autoafirmação, autoimagem. E aqui eu destaco dois conceitos bastante importantes que ele traz aqui, que é o eu ideal e o conceito de si. O conceito de si é isso que eu estava falando agora para vocês a respeito da visão que temos sobre nós mesmos. Aqui diz assim, é a visão global, a autoimagem, o eu ideal e a autoestima. A autoimagem é o que a pessoa percebe de si mesma, de seus atos. E o eu ideal é o que a pessoa gostaria de ser. Eu acredito que para nós termos uma autoestima elevada, e isso é algo ótimo, é positivo, nós devemos ter uma visão do eu ideal, quem eu gostaria de ser, quais são as qualidades que eu quero ter para a minha vida, ou vou usar uma palavra melhor, quais são as virtudes que eu quero ter. Eu gostaria de ter, a gente tem dentro da Igreja Católica, a gente tem os dons do Espírito Santo, então, por exemplo, eu quero ter a fortaleza, essa é uma virtude que eu almejo. Eu sei que aqui, muito dificilmente, é por isso que o nome até é eu ideal, né? Um ideal que não é algo que não será alcançado. Mas se eu quero ter fortaleza, se é uma virtude que eu quero ter para mim, e eu sei que eu não vou ter ela de forma plena, a não ser pela graça de Deus em situações específicas, principalmente, eu devo lutar para ter a fortaleza na minha vida. E praticando pequenos atos, buscando a fortaleza, por exemplo, eu vou aos poucos adquirindo pelo menos partes dessa virtude para mim. E nesse processo, automaticamente a minha autoestima vai se elevando. Quando nós conquistamos virtudes mais elevadas, quando nós conquistamos valores mais elevados. Tudo bem? Então, continuando, nós temos aqui alguns exercícios. Eu vou passar aqui eles alguns um pouco mais rápido. Então, ele traz um conteúdo de como se constrói a autoestima e eu já dei algumas pistas para vocês sobre a construção da autoestima na visão que nós temos de nós mesmos. E é importante a gente apontar para um outro aspecto, que a nossa autoestima também é construída a partir do nosso relacionamento com as outras pessoas. É claro que se eu falo de lealdade, eu só posso estar falando da lealdade minha para com outra pessoa. Se eu falo, por exemplo, de justiça, eu só posso falar de ser justo em minha relação com o outro. Se eu falo de honestidade, ser honesto com o outro, isso reflete muito na minha relação com o outro. E a forma como o outro age comigo também reflete na minha autoestima. Quando nós somos crianças, a nossa autoestima é construída, ou até desconstruída, não é bem esse o termo, mas a nossa autoestima é construída na relação com nossos pais, por exemplo. E aqui o caderno faz a gente parar para pensar em frases que nós vemos ouvindo, em como a nossa relação com os outros se construiu ao longo da nossa vida. E o que é interessante, não que eu possa utilizar, então, por exemplo, uma infância difícil para eu justificar as minhas atitudes no presente. Mas é simplesmente uma ferramenta para nós entendermos por que nós chegamos até aqui, por que nós estamos desse jeito, e aí, a partir disso, nós decidimos para onde nós queremos ir. Não é ficar chafurdando na própria miséria, ficar chafurdando na própria lama. É dar passos em direção a algo maior, como eu falei antes, de virtudes superiores, de valores superiores, que nós queremos alcançar como um ideal, e buscando esse ideal nós melhoramos o nosso eu do presente, o dia a dia. Então o livro segue, ele continua trazendo, e aí ele faz nós sentarmos e escrevermos mesmo. Tem espaço para você escrever pensamentos, escrever percepções, tem perguntas para vocês fazerem. E ele é bem legal também, porque além de nós percebermos a forma como nós aprendemos a lidar com a nossa própria autoestima, como nós lidamos com nós mesmos, nós também percebemos o quanto nós influenciamos a autoestima do outro. E aí eu digo por experiência própria, né? Eu tô casado e eu e minha esposa a qualquer momento podemos ter filhos, e o quanto os pais são importantes na construção da autoestima dos filhos e da minha responsabilidade para construir uma boa autoestima para os meus filhos, para dar a eles modelos bons de pessoas virtuosas, e eu mesmo e a minha esposa sermos virtuosos ao lidar com nossos filhos e sermos bons exemplos.
Enfim, esse caderno de exercícios não é fácil de ser feito. Ele não é simples, você não vai fazer ele em 1 ou 2 dias, sentar e fazer. Não tem como fazer bem feito em pouco tempo, porque ele traz um conteúdo complexo e profundo. Parece besteira, porque é um caderno fininho, a linguagem que ele utiliza é uma linguagem muito simples, é acessível a todas as pessoas. Eu não tive dificuldade nenhuma de fazer a leitura dele, enfim, é um livro bem tranquilo de ser lido. Ele faz parte de uma coleção, coleção Praticando Bem-Estar. Ó. Todos esses aqui são títulos de cadernos de trabalho. Você tem, por exemplo, o caderno de exercícios para se desvencilhar de tudo que é inútil, o caderno de exercícios de gratidão, o caderno de exercícios para cuidar de si mesmo, da inteligência emocional, enfim. Tem uma série de cadernos, eu pretendo adquirir eles no futuro e eu vou trazer para vocês no canal, podem ficar tranquilos. E, enfim, é bem interessante, esse é um material muito útil, vale muito a pena você retirar um tempo do seu dia. 5 minutinhos por dia já é super válido para você sentar e parar para pensar um pouquinho na sua autoestima. Em quem você é, em quem você quer ser e em quem você se inspira. Pessoas que têm valores morais elevados, têm virtudes elevadas, as quais você quer alcançar. Então fica a minha recomendação como primeiro vídeo desse caderninho simples, mas muito profundo e muito útil. Foi muito útil para mim, é muito útil até hoje e eu sei que vai ser útil para você, que vai fazer bem. Beleza? Gente, então, antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueçam, por favor, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilha com alguém aí que gosta de conteúdo de inteligência emocional. Minha esposa está lembrando aqui, dá o seu joinha aí, dá o seu like para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Enfim, fica à vontade para comentar se você tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que você gostaria de saber a mais. Eu posso fazer até um outro vídeo sobre ele, a gente pode aprofundar em algum aspecto. É um assunto que eu gosto bastante. Então, fica à vontade e até o próximo vídeo. Fique com Deus.